ministrar aqui hoje. E eu falei de manhã, quando estávamos ali no pré-culto, no lounge, eu falei, eu não sei se o pessoal do louvor cantaram a minha mensagem, ou se eu estou pregando a playlist do louvor hoje. Tá? Parece que foi planejado, né? Mas eu quero ministrar uma palavra no seu coração hoje. E o desejo do meu coração, e eu creio que seja também do Senhor Jesus, é de que você saia daqui com a sua mentalidade transformada e que você entenda de fato quem você é em Jesus. Amém? Jesus, eu te louvo pela vida de cada um dos que aqui estão. Eu te louvo por essa palavra. Eu te louvo pela tua bondade. Eu te louvo pelo teu favor, Senhor. Nós estarmos aqui é fruto do teu trabalho, Jesus. Nós não merecíamos. O Senhor é bom e nos trouxe até aqui. Jesus, é a tua palavra, é sobre o Senhor. Tem tudo a ver com o Senhor, não tem a ver com uma placa de igreja, não tem a ver com um pastor. Tem a ver com a tua igreja e o Senhor, a noiva e o noivo. E eu me coloco à tua disposição, Jesus, para que o Senhor me use essa noite. Eu sei, Deus, que o meu conhecimento é tão raso diante da tua sabedoria, diante dos teus feitos. Mas eu te peço em nome de Jesus que o Senhor me use aqui, Pai, como um instrumento apenas, como um porta-voz. Que seja a tua voz aqui ecoando, que seja o teu Espírito trazendo a revelação, que seja o teu Espírito tirando as vendas, trazendo luz no entendimento dos teus filhos aqui essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje não seria eu que pregaria, mas Jesus foi mudando umas coisas e essa semana essa palavra ficou muito no meu coração acerca da pessoa de Jesus, do Cristo. Eu sei que você conhece muita gente que conhece Jesus, o personagem da Bíblia, o personagem da religião, Jesus, o cara bonzinho da Bíblia. Eu sei que tem muita gente que você conhece que conhece Jesus. Conhece Jesus apenas da religião. O Jesus que é celebrado seu nascimento no Natal, na Páscoa, na semana que vem, a sua morte, no domingo a sua ressurreição. Tem gente que conhece esse personagem, mas não conhece o Cristo, o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, que entregou-se a si mesmo, para que você e eu, para que nós pudéssemos ter vida. E o próprio Jesus falando, ele diz que veio para trazer vida, para dar vida e vida em abundância. Então assim, talvez você conheça um monte de gente, só conhece esse Jesus, só o personagem, mas não sabe os seus feitos e não sabe qual é realmente o fruto do seu trabalho. Eu tenho encontrado algumas pessoas, até mesmo dentro da igreja, que não têm consciência de quem é Cristo. Não tem consciência de quem Ele é e nem do que Cristo conquistou. E quando essas pessoas não têm o discernimento de quem é Cristo, elas não frutificam. E muitas das vezes não frutificam por medo de se relacionar com Jesus sem entender que Ele realizou todos os feitos, Ele realizou todas as exigências de Deus para que nós pudéssemos relacionar com Deus. Então tem pessoas que até estando no nosso meio, pessoas que anos estão na igreja, acredite, isso é real, e que não conhecem, não têm contato com Cristo, o Filho de Deus, Cristo, o Messias, como nós cantamos aqui, o Rei dos Reis. E eles vêm aqui na nossa casa, e às vezes buscando apenas um relacionamento superficial, apenas para que a sua consciência fique tranquila. Obrigado, varão do Senhor. Pensa num homem abençoado, gente. Motorista bom pra caramba. Mega transporte, tudo é. Esse cara é incrível, gente. Agora virou fazendeiro também, igual o Demir Lili. Ela vem para ter um contato com uma religião sem conhecer Cristo.
E às vezes elas entram aqui, ouvem a mensagem, mas não frutificam por medo da condenação, por não ter discernimento da sua nova identidade. Isso faz com que essas pessoas não assumam um protagonismo com relação ao reino de Deus, que é a nossa herança. O reino de Deus é para nós. Então as pessoas às vezes estão entre nós, mas buscando um caminho. Entre nós procurando uma verdade. Entre nós buscando receber vida sem saber de quem. Acredite, isso é real. Vou ler um texto para vocês e você vai entender que isso é verdade. No livro de João, capítulo 14, versos 5 a 9, diz assim: disse-lhe Tomé, Senhor, Tomé, você sabe que Tomé era um dos discípulos de Jesus, você sabe disso, né? Então Tomé é o discípulo incrédulo, que não fala que ele era incrédulo, mas, irmãos, foi um negócio cedo, não sei, era fácil? Não era. Ele esperava um rei num cavalo branco, com uma coroa na cabeça, para acabar com todos os seus inimigos e eles terem vida boa. Aí vem Jesus sentado num jumentinho, vivendo de oferta, com uma coroa de espinho. É isso aí. Então você fala, é fácil, porque hoje nós temos a revelação do Espírito, de quem é Cristo, aí fica fácil. Mas o texto está falando que Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Tomé, que andava com Jesus já há um bom tempo, fazendo essa pergunta para Jesus. Jesus respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus desse uma resposta dessa para mim e para você falava, beleza, estamos juntos, Jesus, é nós. Mas Tomé não, sabe quem falou? Primeiro Jesus fala para ele assim, se vocês realmente me conhecessem, Tomé acordava, tomava café, almoçava, tomava café da tarde, jantava e dormia do lado de Jesus. Aí quando eu falo para você que há pessoas que andam durante tantos anos na igreja sem conhecer o Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então, o contexto é acerca de uma pessoa que andava todo o tempo com Jesus, sem ter o discernimento do Cristo, do Filho de Deus, o Deus encarnado. E às vezes me assusta. E às vezes eu fico pensando nisso e eu fico pensando, cara, será que eu conheço Cristo da forma que Ele deseja se revelar a mim? Porque talvez no coração desses discípulos, o desejo era apenas de conhecer a Deus, sem passar por Cristo. Eles não tinham entendido que Cristo era quem estava abrindo o caminho para que o Pai fosse revelado. A imagem, diz a palavra de Deus, a imagem do Deus invisível, Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. O Deus que ninguém poderia ver, encarnou. E agora pôde se revelar aos homens. Mas eles procuravam outro. E eu comecei a ter um confronto comigo, assim, durante essa semana. O quanto eu conheço de Cristo. O quanto você conhece de fato de Cristo. Do Cristo que nós cantamos aqui, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O quanto você recebeu dele. O quanto o Espírito te trouxe uma revelação. Revelação é descortinar algo que você não podia ver. É mostrar algo que você não conhecia. E o meu desejo hoje é esse, que você conheça uma parte de Cristo, e firme em Cristo, e entenda que tudo é por Cristo e para Cristo. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Inclusive, essa reunião que estamos aqui, as canções que cantamos aqui, é para que Ele seja entronizado, ou seja, Ele seja Senhor e Rei da nossa vida.
Está disposto a conhecer uma face de Cristo? Conhecer Cristo da forma que você ainda não conheceu? Vamos lá? Algumas coisas que você precisa saber. Primeiro é, quem conhece a Cristo tem acesso ao coração de Deus e não confia na sua performance, mas confia no sacrifício do próprio Cristo. Eu venho encontrando algumas pessoas que tentam fazer de tudo para chamar a atenção de Deus, que se esforçam, que jejuam a semana toda, 40, 50, 60, 100 dias, passa o ano jejuando, lendo a Bíblia, fazendo orações, altas orações, orações performáticas, aquelas de maravilhoso Deus eterno Pai. Deus até se assusta, não sou eu. Pessoas que fazem de tudo, fazem sacrifícios. E eu costumo falar que se ficar o dia todo trancado no quarto, fosse revelar quem é Cristo, não tinha um monte de monge dentro de algum lugar hoje, sem conhecer o verdadeiro Cristo. Quantos estão entendendo? E quantos entendem que aqui ninguém está falando que as disciplinas bíblicas não são válidas, mas são válidas a partir da pessoa de Cristo. Quando você passa a entender que aquilo que você faz, a disciplina bíblica, orar, jejuar e ler a palavra, é por causa do que Cristo fez, através do seu sacrifício, hoje você tem acesso. Se não for através de Cristo, é apenas uma religião, são palavras lançadas ao vento. Quantos estão entendendo? Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 23. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Quando ele fala plena confiança, ele está falando que ele não desconfia de que se ele for vai dar ruim. Porque tem gente que acha que tem que fazer um monte de coisa antes de chegar até Cristo. Filho, Cristo teve que morrer porque todas as coisas que você pode fazer a partir de si mesmo não resultarão em tornar você digno. A única forma de poder acessar a Deus é através de Cristo, porque Ele é quem nos faz dignos. Então o texto está dizendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, através da nossa performance, através do quanto nós oramos, através do quanto lemos a Bíblia, através do quanto a gente pode fazer algo para Deus, através do quanto nós damos dinheiro ao pobre, através de quanto nós damos dinheiro aqui nos dízimos, nas ofertas, através do quanto que a gente... Não, irmão, desculpa. Isso é a nossa performance, mas o texto diz que temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é suficiente. A minha confiança não está na minha performance, mas está naquilo que Cristo fez através do seu sangue, que redimiu para si todas as coisas, inclusive você. Então a nossa confiança estará sempre naquilo que Cristo fez. O verso 20 diz assim, ou melhor, 19 ainda, dizendo, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, ou seja, através do seu próprio corpo, que a Bíblia diz que foi rasgado, ferido, para que nós pudéssemos, através desse novo e vivo caminho. Eu encontro algumas pessoas que vêm estar conosco que ainda tentam, através do caminho antigo, através do sacrifício, através daquilo que pode fazer de voto, de promessa, pagar... Desculpa, eu tenho que ser muito franco com você hoje. É através de um novo e vivo caminho. Se é novo, não tem a ver com o caminho antigo que a gente achava que levava a Deus. É por um novo e vivo caminho, através do seu corpo. Verso 2 diz assim, assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé. Aí ele fala assim, tendo os corações aspergidos pelo sangue de Cristo, para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. É através de Cristo. Tendo o coração aspergido pelo sangue de Cristo.
Sabe, eu tenho encontrado muita gente frustrada, porque elas tentam na força do seu braço convencer Deus que elas são boas. Desculpa, eu vou falar uma coisa para você que vai ficar ruim para você ouvir, mas você não presta, nem eu. O que nos faz dignos é Cristo. Nós entramos nesse lugar por causa do sangue de Cristo. Porque é através de Cristo, porque a ótica de Deus a nosso respeito é agora através de uma lente chamada Cristo e o seu sangue. A ira de Deus é aplacada, porque nós não poderíamos. Mas quando Deus olha para nós, vê o sangue de Cristo. Você lembra o sangue que foi passado no umbral das portas, quando o povo estava para sair do Egito? Esse é através desse sangue que Deus te olha. É por causa do sangue de Cristo que nós não morremos quando entramos no lugar santíssimo. É porque é através do corpo de Cristo. Vocês estão aqui comigo? Colossenses capítulo 1, versos 19 e 20 diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele, ou seja, em Cristo, habitasse toda a plenitude, ou seja, toda a plenitude, toda manifestação, tudo que está relacionado a Deus. Deus agradou-se que tudo isso se revelasse e habitasse em Cristo. E o 20 diz assim: por meio dele, de Cristo, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Cara, deixa eu falar um negócio pra você. Eu falei de manhã aqui. Já viu pessoas correndo atrás de um monte de coisa? Já viu gente inquieta? Já viu gente que busca assim, num novo emprego? Porque um novo emprego vai resolver a vida dele. Ele só vai ter sossego quando conseguir um novo emprego, que ganhe mais. Aí ele consegue esse emprego. Aí ele consegue uma promoção, ele começa a ganhar mais. Aí passa um tempo, que jeito que está o coração dele de novo? Não, porque eu tenho que ganhar mais, ainda é pouco. Aí ele mora numa casa, ele é até abençoado, a casa é até boa. Essa semana eu dei refletindo sobre mim, eu moro num lugar bom e estava louco para mudar. E procura daqui, procura dali, e acha. E eu falei, agora vai. Mas sabe quando seu coração... Eu falei, nossa, o que está acontecendo? Está acontecendo que eu devo estar orando pouco. Eu devo estar ficando pouco tempo com Jesus. E aí, olha só, a pessoa começa a procurar uma casa. Aí ele muda de casa. Quando ele muda de casa, ele quer mudar de carro. Aí quando ele muda de carro, ele tem que trocar o tênis. Aí tem que trocar o celular. E alguns até trocam de esposa. Já reparou que começa com a troca de emprego? E depois de carro? E depois de celular? E aí vai buscando uma forma de conseguir ter paz fora de Jesus. Porque a paz que está falando aqui, que através de Cristo, Deus estabeleceu a paz pelo sangue de Jesus derramado na cruz, é uma paz que invade todo o nosso ser. Aí nós compreendemos com clareza quando o salmista diz que o Senhor da paz é o meu pastor, de nada terei falta. Porque o que o sustenta, o que o preenche é Jesus. Quando Cristo não for tudo, você ainda vai buscar através da sua performance uma forma de encontrar paz, uma forma de ser saciado. Mas desculpa, não tem como, é só em Jesus. Quem conhece a Cristo se torna realizado, pleno em Deus, tem paz com Deus, ele se sente reconciliado, não vive debaixo de condenação, ele se sente reconciliado, ele está obrigado. Por isso que as pessoas buscam de todas as formas. Eles tentam reconciliar-se com Deus através das coisas que eles estão comprando, porque o ser humano foi dotado de uma fé que o faz desejar conhecer Deus. E aí quando ele não busca através dessa fé, através daquilo que o Espírito Santo vai liberando, a palavra de tudo, ele não busca a Deus, ele vai buscar em outros lugares saciar essa fome e sede. E ele não vai achar. E vou falar um negócio, talvez você esteja aqui tentando saciar a sua fome e sede no culto ou na adoração. Mas deixa eu falar para você, só existe uma forma. É
É quando você se relaciona com Jesus. É quando você cai para dentro de Jesus, deseja conhecê-lo cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Até que chegue um tempo onde você se sinta saciado. Colossenses 1:21 em diante diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mal, ou seja, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, ou seja, o corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentá-los diante de Deus, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. É isso que traz paz. E isso não tem a ver com o que você pode fazer. Isso tem a ver com o que Cristo fez. Então Cristo é nosso tudo. E aí a canção que cantamos aqui vai fazer sentido. Quando nós tivermos paz com Deus. Quando não sentirmos mais culpa. Quando nos sentirmos livres de qualquer acusação. Porque é ruim demais sentir culpa. É ruim demais você olhar para o seu passado e o seu passado dizer quem você é. O seu passado apontar o seu futuro. Os seus erros definirem você. Mas o texto está dizendo para mim que agora, e você precisa tomar posse desse Cristo que fez isso. Agora, Ele os reconciliou com Deus, para apresentá-los diante dEle, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Cara, assim, ó, sabe, eu tive uns momentos na minha vida que algumas coisas do meu passado, as pessoas tentavam me acusar, me condenar. E eu já tendo conhecido Cristo, eu tive que tomar uma posição diante da palavra que estava falando acerca de quem eu tinha me tornado em Jesus. E eu tive que me posicionar como quem se tornou diante de Deus santo, inculpável e livre de qualquer acusação. Aí quando as pessoas vierem te acusar, faça como eu faço. O sangue de Jesus tem poder. Os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento. E tem alguns pastores que é meio bobinho e fala que ele colocou uma placa lá que é proibido pescar. Você consegue viver assim, livre de culpa? Você consegue ter convicção você tem paz com Deus? Você não vai diante de Deus assim com medo, com culpa, com peso? Ou você nem busca mais a Deus porque você já errou tanto? Mas o mesmo Cristo, o mesmo sangue ainda está sobre a sua vida, e Deus deseja perdoar os seus pecados e fazê-lo santo, inculpável, diante de qualquer, e livre de qualquer acusação. É uma decisão sua, é na sua mente que tem que mudar. Sabe, tem gente que culpa o seu passado, que culpa a sua igreja antiga, que culpa os seus erros, as suas decisões erradas, e aponta isso como o motivo pelo qual você não se relaciona com Deus. Você vem até no culto, mas beleza, entra e sai, é um crente naturalzão, entra aqui, ouve, até oferta, mas vai embora do mesmo jeito. Ele tem medo de conhecer Cristo. O verso de 3 diz assim: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Ele está dizendo assim, ó, não firme novamente na sua performance, continue firmado em Jesus. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais Ele revela o quanto você precisa mudar. Quanto mais você andar com Jesus, mais da santidade dEle vem sobre a sua vida. Porque nós não podemos, eu ensino direto aqui na nossa casa, nós não podemos gerar santidade. A santidade que nós manifestamos vem do nosso relacionamento e da natureza de Cristo em nós. Você precisa de Jesus.
Você precisa ter um encontro com esse Cristo, que muda a sua vida, que muda a sua história, e que inverte a sua sentença, que era de condenação, agora é de absorção, para que você possa desfrutar de uma vida que vem dele. É um novo e vivo caminho. Em Cristo nós mudamos de posição. Olha só o que diz Colossenses capítulo 1, verso 12, diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, no reino da luz. A herança dos santos, no reino da luz. Nos tornou dignos. Nós não éramos dignos, mas agora nós somos dignos. Porque eu sou bom? Não, porque Jesus é maravilhoso. Mas deixa eu falar para você, eu posso não ser perfeito, mas diante de Deus eu continuo digno. Porque tem gente que não desfruta da vida que vem de Cristo, porque ele fala: eu não sou digno, eu não era digno, agora eu sou. E agora eu posso. É por isso que o texto fala: entremos com ousadia diante de Deus, com ousadia no lugar mais santo. Porque nós não éramos dignos, discute, mas agora nós somos. Há uma confusão na mente de alguns cristãos, que ele acha que quando ele comete um erro, ele deixa de ser digno. Ele acha que o sangue de Jesus não chegou até nesse ponto. O texto está dizendo que ele nos tornou dignos. Então não tem essa de ficar falando: eu não sou digno, mas ele é. Não, agora o texto diz que nós somos dignos. O texto diz que agora ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele diz assim, ó: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Você precisa parar de falar que você não é digno, porque agora você é em Jesus. E é justamente aí que Satanás quer pegar você. Ele fala assim: você não é digno, você não merece, você não pode. Cara, em Jesus. Aí a pessoa fica oscilante entre uma nova vida e a velha vida. Aí, mas aí, essa semana eu não jejuei, aí eu não posso. Essa semana, esse mês não tomei ceia, estou na roça. Aí ele vai, uma hora é digno, outra hora não é digno, uma hora ele pode, uma hora ele não pode. Aí o diabo entra nesse lugar e acaba silenciando você e afastando você de Deus. Aí quando o texto fala que alguns caíram da graça, não é que alguns pecaram, é alguns que não reconheceram o poder suficiente do sangue de Cristo para que fosse perdoado. Cair da graça é não receber a graça. Cair da graça é não estar firmado, como diz aqui, na esperança e na fé no Evangelho de Cristo, que nos liberta, que nos santifica e que nos lava. Quantos estão comigo aqui? É sobre esse Cristo, é esse Cristo que você precisa conhecer. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção por meio do seu sangue, a saber, o perdão dos pecados. Você agora é digno. Você pode até não ter merecido, mas agora você é digno por causa do que Cristo fez. Então, pelo amor de Deus, se você é digno, você precisa mudar a sua mentalidade e cair para dentro de Jesus. Ele fez tudo que foi necessário para que você pudesse desfrutar da sua companhia, da sua presença e de uma nova vida. Nós saímos de uma esfera inoperante, de morte, para alcançarmos um novo patamar em Cristo. Antes o pecado nos dominava, nós éramos escravos do pecado e do diabo. Antes de conhecermos a Cristo, nós vivíamos pela lei. Todo aquele que não encontra Cristo, não recebe Cristo, não passa por Cristo, não recebe a redenção dos seus pecados, todo aquele que não recebe o sacrifício de Cristo, ele continua sendo condenado por aquilo que a lei diz. Porque é só em Jesus que começa uma nova aliança. É só em Jesus.
A lei do pecado domina aqueles que não têm Cristo, e a lei do pecado aponta para a condenação e morte, quando nós recebemos o sacrifício de Cristo na cruz, e o recebemos como Senhor da nossa vida, e nascemos de novo. Nós mudamos de uma esfera inoperante, quando não podíamos lutar contra o pecado, e agora nós somos transportados da lei do pecado e da condenação e da morte, para uma nova lei, uma nova aliança, agora a lei do Espírito e de vida. É isso que o texto está dizendo para mim e para você. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Então, quando nós recebemos Cristo, quando nós entendemos quem Cristo é e o que Ele realizou em nosso favor, nós entendemos que nós passamos da morte, do estado de inércia, de inoperância, de uma esfera onde não podíamos reagir, e agora o texto diz que Ele nos deu vida com Cristo. E aí a pergunta que eu faço é: por que eu tenho encontrado crentes que dizem reconhecer a Cristo e receber Cristo, que andam como morto? Não tem vida. Você olha para eles, só tem reclamação. Ele só tem desgraça. Nossa, o mundo está difícil. Alguns são até intelectuais e falam assim: a globalização está acabando. E os poderes, e os governos, e ele vai tendo medo de tudo. Ele está morto. Ele não fala uma palavra de vida. Pelo amor de Deus, você não é assim, né? Porque se por um acaso você está passando por um momento assim, eu estou aqui como mensageiro de Deus, para dizer para você, e lembrar você, que você recebeu vida com Cristo, quando ainda estava morto, e agora você pela graça é salvo. O verso 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo. Ressuscitou com Cristo. Você consegue entender que há alegria nisso? Que há vida nisso? Antes eu estava, céus, agora eu estou, céus. Você consegue ver isso, você? Existe alegria, vida em você. Seus olhos brilham por causa do que Cristo fez, ou você não sabia? Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Houve uma mudança agora. Agora eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O mundo não é mais problema meu. Eu estou em Cristo. O meu olhar é acima de todas essas coisas. Está cansado de ouvir que crente tem que ser igual águia, alçar voos altos? Você precisa receber esse Cristo para que a sua vida seja impactada dessa forma. Se você perguntar para mim, mas o que vai acontecer? Eu não sei. Mas a certeza que eu tenho é que toda a sua visão com relação a todas as coisas tem que ser transformadas e redimidas pelo sangue de Jesus. O seu casamento tem que ser visto por outra ótica. Quando você olhar para o desgrama da sua esposa, com todas as coisas ruins que ela faz para você, você tem que olhar para ela e falar: Cristo pode tocar esse lugar, e Cristo pode renovar isso tudo, restaurar, transformar. Isso não me afeta, isso não vai me matar, porque eu sei que Cristo pode mudar todas as coisas, porque eu estou olhando para Ele, eu estou firmado nele. Porque tem gente que ainda quer resolver na força do próprio braço. Aquilo que compete a você fazer, você tem que fazer. Aquilo que necessita de confronto, você tem que confrontar. Mas até o confronto é a partir da palavra e da pessoa de Cristo. Teve alguém que está querendo que eu repetisse o que eu falei de manhã. Não vou falar, porque já estão usando como arma aí. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em
Cristo Jesus. Você está começando a entender já que tudo na nossa vida é a partir de Cristo e é por Cristo, para Cristo e de Cristo. O texto que fala sobre Cristo fala que Ele é a imagem do Deus invisível, por causa dele foram criadas todas as coisas e por causa dele todas as coisas continuam existindo. E a sua vida a parte de Cristo. Em Cristo lutamos uma guerra injusta contra um adversário que não vemos. Porque você encontra pessoas aí que estão lutando contra tudo e todos, e você olha contra o que você está brigando. Ela está em guerra contra um monte de coisa, mas nem ela sabe de nada. Não sabe para onde está indo, não sabe de onde está vindo. E não sabe que guerra que ela está lutando. É ou não é? Você identifica? Você conhece pessoas assim, não? Você olha para ela, está constantemente em guerra. Não, porque, nossa, porque você foi maluco, mas por que é que tá? Eu não sei, só sei que está ruim. Aí o texto diz assim, ó, que em Cristo nós não lutamos uma guerra contra um adversário que não conhecemos. O texto de Efésios capítulo 6, você já conhece de cor, já escutou várias vezes, assim, ó, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Um dos versículos mais incríveis na Bíblia que eu leio é o texto que fala que Cristo expôs os seus inimigos na cruz. Esse texto corrobora com esse texto, que ele fala assim, ó, pois a nossa luta não é contra seres humanos, contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ou seja, no mundo espiritual. Então, em Cristo nós recebemos a revelação contra quem nós estamos lutando. Porque não é fácil, às vezes, ter irmão brigando contra irmão. Irmão biológico, irmão espiritual. E ainda existe pessoas em guerra com pessoas, tentando encontrar um caminho através dessa guerra. Mas desculpa, deixa eu falar para você. A nossa luta não é contra carne e nem sangue. Aí ele fala no 3, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Então ele fala de um lugar onde nós estamos, revestidos de toda a armadura de Deus, e guerreamos agora contra toda a potestade, contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Agora nós sabemos contra quem estamos lutando. E nós só sabemos porque Cristo nos mostrou na cruz. E você lutando um monte de batalha que não era nem para você lutar. Há uma mudança na nossa mentalidade. Há uma mudança na nossa posição no mundo espiritual. Porque agora nos tornamos filhos e filhos gerados no Espírito. Filhos espirituais. E a palavra de Deus diz que aquele que é espiritual discerne todas as coisas espirituais e por ninguém é discernido. Agora aquele que não é espiritual, ele nada discerne. Esse é o novo lugar que nós estamos em Cristo. E aí, para você entender algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, você precisa que Cristo te revele, que o Espírito te guie, te mostre. Não é uma lutinha particular sua, porque o texto diz que agora a nossa luta é contra os poderes espirituais das trevas. Você já parou para pensar nisso? Que você não vence as suas pelejas, porque você está tentando lutar no seu braço? Paulo, para deixar isso mais claro, ele fala assim, que nossas armas não são carnais, humanas, mas são poderosas em Deus.
para destruir todo o argumento e vã filosofia que se levanta contra o quê? Contra o conhecimento de Deus. A ideia de Satanás é que você não conheça Deus. Vãs filosofias, armas humanas. Aí você luta com a força do seu braço, você nunca vai conhecer um Deus que a sua palavra diz que peleja por você. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nossa luta é contra o trabalho do diabo de não deixar que a gente conheça esse Cristo. Quantos estão entendendo? Ele trabalha contra o conhecimento de Deus. Ele não quer que a gente o conheça. Ele não quer que a gente saiba das suas incontáveis maravilhas. Em Cristo somos inabaláveis. O texto está dizendo: resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. O texto diz que em Cristo somos inabaláveis, somos justos, somos irrepreensíveis e somos mais que vencedores. Romanos capítulo 8 fala: que diremos, pois, diante dessas coisas? Verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí você acha que é o seu vizinho. Aí você acha que é seu irmão, xarope, que quer ficar com parte maior da herança. Você acha que esse texto está falando do seu irmão. Eu tive um problema com meu irmão, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? A sua luta não é contra a carne nem o sangue. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Aí quando eu falo todas as coisas, você pensa que é carro, casa, um marido bonito igual a Vívia tem. Você acha que é um emprego melhor do que o seu irmão? Na verdade, esse texto corrobora com o texto de Efésios capítulo 1, que diz assim, que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Todas as coisas. Todas as coisas que são dele passaram a ser nossas. E você está igual Tomé, mostra-nos isso. Ai, Senhor, mostra. Filipe, Pai Deus, mostra-nos o caminho, mostra-nos o Pai. E Cristo, a plenitude de Deus encarnado, está diante de você. E você querendo saciar fome e sede em qualquer coisa menos em Deus. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus. E também, eu falei de manhã, eu vou repetir aqui, em nome de Jesus, se não fez nada de sentido você dessa mensagem até agora, ouça só esse versículo, que encerra dizendo assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus. E o texto diz assim, ó, e também intercede por nós. Porque às vezes você acha que Jesus só salvou você e já era, você vira, filho. Porque às vezes você acha que o trabalho de Jesus foi só até a cruz e depois já era. Mas o texto está dizendo que Cristo está sentado à direita de Deus e ainda, traduzindo, se preocupa com você. Tem interesse pelo seu bem-estar. Ele ama você, ainda trabalha por você, para que você tenha paz, para que você seja pleno, para que você desfrute da vida que Ele tem na sua plenitude. Ele intercede por você e está dizendo assim, que quando você comete um deslize, sentido figurado, tá bom? Leandrando agora para você entender melhor. Apertando a tecla SAP, Leandros, capítulo 1, verso 2. Diz assim, ó, é como se ele estivesse falando assim, ó, que toda vez que você tropeça,
O Satanás vem para te acusar diante de Deus. E Cristo Jesus se coloca de pé e fala: eu morri por ele. A condenação que ele merecia agora está sobre por mim. Isso é o intercede. O ato, o feito de Jesus continua ecoando e vai ecoar até a eternidade. Jesus não te salvou e te abandonou. Ele continua te salvando num processo de regeneração, de transformação, num processo que ele iniciou segundo a palavra de Deus. Aquele que começou a boa obra irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus, o Senhor, quando Ele vier e os nossos corpos forem transformados, e nós seremos de uma vez por todas livre do corpo dessa morte que Paulo fala: miserável homem que sou. Você está entendendo que não tem a ver com o que você pode conquistar nessa terra, mas tem a ver com aquilo que ecoará para a eternidade. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Eu falei de manhã assim, o risco é se esse texto dissesse assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? A casa nova, o trabalho novo, o dinheiro, a abundância, o carro novo. Porque essas coisas, às vezes, disputam lugar no nosso coração com o amor de Deus. Nós achamos que o amor de Deus não é suficiente. Sabe, eu tenho comigo, assim, por experiência própria, de que o cuidado de Deus se intensifica quanto mais eu entendo que eu dependo dEle. Quanto mais eu entrego. Quanto mais eu aceito o desafio de morrer todos os dias para mim mesmo, para as minhas vontades, e desejo viver a vontade de Deus, viver a vida que Deus projetou para mim, a vida de Cristo que flui agora em mim. Quanto mais eu desejo isso, mais Deus cuida de todas as outras coisas, porque Jesus não mentiu quando Ele disse: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Ele falou o quê? Você acha que Ele não se preocupa com isso? O problema é que essas coisas roubam o nosso coração. E a gente deixa de experimentar a bondade de Deus, porque a gente confia naquilo que nós podemos produzir. E eu falo aqui, já é um versículo da nossa igreja, desde quando começamos, que ninguém consegue produzir, gerar aquilo que Deus deseja prover na nossa vida. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Há um desejo do nosso inimigo de matar você. Nossa, vai sair aqui com medo agora. Não. Porque logo depois de falar isso, ele fala assim: mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Esse é o nosso lugar de segurança. Tem um versículo da palavra de Deus que diz assim, ó: permaneçam no meu amor. Permaneça nesse lugar seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Cristo. Cristo é o esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente, ou seja, aquele que tem todo o poder. A sua sombra, ele está falando que é um lugar de segurança. A sombra do Onipotente descansará. Você já encontrou um lugar de descanso em Jesus? Aonde o mundo pode estar virando de ponta cabeça e você continua. Tá, você põe aquele óculos assim, parece que está dirigindo, passeando numa estrada linda. O mundo virando de ponta cabeça, você está lá. Sabe? Tipo 3 homens que foram jogados na fornalha de fogo ardente. E ele estava... Aí apareceu um outro homem lá. É a musiquinha do Mega, esqueci. Sabe, você já sentiu seguro?
Já sentiu segurança, já habitou na sombra, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Já encontrou um lugar de descanso quando os desafios se tornam maiores. E eu não estou falando para você ir para a rede. Eu estou falando para você continuar fazendo aquilo que sua mão pode fazer, mas o seu coração confia plenamente que Deus, em algum momento, esse Cristo irá bradar, interceder e falar: chega, tá bom, Pai, agora sim. Você confia em Jesus plenamente assim? Mesmo nos dias maus. Você confia em Jesus? Eu falei que de manhã, quando a noite, a escuridão for densa, você continua com o seu coração firmado no reino de luz, aonde você não tropeça, ainda que seja tudo em escuridão, ainda que você não enxergue um caminho, você continua andando debaixo da luz da estrela da manhã, do sol da justiça, com o coração firmado que a alegria virá pela manhã. Ou você deixou de acreditar nesse Cristo que tem todo o poder e pode mudar todas as coisas? Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem autoridades celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você anda debaixo dessa palavra? Você olha para o futuro, você ri. Eu falei que de manhã, que na sexta-feira, a Vívia, essa mulher maravilhosa, ministrou aqui durante a oferta falando sobre isso. A mulher lá de Provérbios 31, a mulher virtuosa, tem um trecho que fala assim, que ela olha para o futuro e sorri. Porque as circunstâncias não dizem, não interferem, não impedem dela ver o futuro brilhante que Deus tem para nós. Ela confia plenamente em Deus. Esse lugar de entrega. Entrar no lugar de descanso tem que romper com a inquietação, com a ansiedade. E mergulhar em Jesus e se proteger nele. E descansar à sombra do Altíssimo. Não que o problema não vai ter, não que as dores não vão surgir, não, isso tudo vai acontecer até que Jesus venha. Porque só quando ele vier, que o texto diz que ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Mas até lá, eu habito num lugar de segurança. Eu confio nessa palavra que não existe nada que vai me separar do seu amor. O meu desejo é o seu amor. Eu permaneço no seu amor. Eu não deixo nada rivalizar com o amor dele, porque eu estou firmado no seu amor. É isso que me sustenta. Eu estou encerrando. E a maior dor que eu vejo é quando as pessoas não conseguem compreender o plano eterno de Deus, de nos dar uma nova identidade. E talvez seja isso que falta para mim e para você reconhecer. Uma nova identidade que Jesus nos deu, que era o plano eterno de Deus. Ele planejou isso antes da criação do mundo. Vocês estão aqui comigo, amém? Antes da criação do mundo. O texto de João, capítulo 1, diz assim, que no princípio era aquele que é a palavra. O verbo, ele estava com Deus e era Deus, no princípio, antes de todas as coisas serem criadas. O texto diz que ele estava com Deus no princípio, está falando do Cristo, o verbo encarnado, a palavra. O 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Sem ele, nada do que existe teria sido feito, inclusive você.
Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não a derrotaram. O verso 11 ele diz assim, ó: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E o 12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, em outras versões, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A maior herança que Cristo nos deu, foi a herança da paternidade. Eu sei que talvez a sua referência seja um pouco caída. Talvez seu pai te maltratou, talvez seu pai foi um traste, como eu escuto alguns falar por aí. Mas a referência é de um Deus que é perfeito, que agora se tornou seu pai. Mas aí, por falta de conhecer essa identidade que recebemos, dessa adoção como filhos, nós somos agora filhos adotivos por causa do que Cristo fez. E eu sempre dou essa referência: filho adotivo, você vai lá, você dá as características do filho, do jeito que você quer o seu filho. Você escolhe o filho que você vai adotar. Quando nasce, não nasceu, é seu, nasceu de você. É uma surpresa. Agora, filho adotivo é escolhido. Você preenche o formulário e diz todas as características que você espera encontrar no seu filho adotivo. E aí eu olho para Deus fazendo isso. Cara, e lá estava escrito assim, ó, Leandro. Antigamente, não vou falar outro nome, senão vocês vão achar que eu sou todos esses pecados aí que eu vou falar. O Zé Benedito, o Zé das Couve. Aí, lá nos requisitos, é como se Deus estivesse falando assim: rancoroso, mal-humorado, soberbo, orgulhoso, pecador, egoísta. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque Deus podia escolheu. Ele escolheu você. E aí eu te pergunto se você não consegue reconhecer esse amor de Deus nisso. É como Jesus escolhendo seus discípulos, subiu 3 dias para ficar orando, desceu, escolheu Pedro. É falta de lógica, mas era a expressão máxima do amor de Deus. Os improváveis, e eu estou falando para você, que não era digno, agora se tornou digno, que não tinha direito, agora recebeu o direito de ser chamado filho de Deus. Será que você consegue celebrar isso um pouco? Será que você consegue entender que você estava afastado e Ele te trouxe para perto? Será que você consegue entender que você estava morto e Ele te deu vida? Será que você consegue entender que Ele tirou você do reino de trevas e trouxe para você para o reino de luz? E não é qualquer reino de luz, o reino de luz do seu Filho amado Jesus Cristo. Então me ajuda aí, pelo amor de Deus. Viva essa vida abundante que Deus tem. Para de temer, para de ter medo. Mergulhe em Jesus. A graça de Jesus está sobre a sua vida. Se há algo que precisa ser acertado, acerte como um filho acertando-se com o pai. E fala: pai, eu pequei contra ti. Eu pequei contra os céus. Eu pequei contra os meus irmãos, mas eu estou aqui arrependido. Ai, o texto do filho pródigo é lindo, porque Deus olha e vê isso, e é assim como Ele nos vê. Ele olha e fala assim, ó: coloca um anel no dedo dele, coloca vestes de filho nele, leva ele para a mesa. Sabe o que Jesus está falando? É como se Jesus estivesse falando assim: eu estava com saudade. Jesus não vai olhar para o seu pecado, Ele vai falar assim, ó: eu estava com saudade. Ainda bem que você voltou. Leva ele para a mesa. Você vai para a mesa, você senta à mesa com Jesus, você desfruta da paternidade de Deus, que agora se revela Pai para você. E eu acho que você precisa entender e conhecer Deus como seu Pai. Precisa haver uma mudança na sua mentalidade. Senão você vai continuar buscando nos seus relacionamentos sentimentais a paz que só Jesus pode dar. Senão você vai continuar buscando no seu cônjuge a paz que só Jesus pode dar.
Senão você vai procurar nas coisas que você conquista a paz que só Jesus pode dar. Hoje é um dia de você se reconciliar com Deus. Hoje é um dia de você firmar sua aliança com Deus. Hoje é um dia de você voltar a ter paz com Deus. Em nome de Jesus. Fique de pé.